Você e eu e você. Muito boa noite para todo mundo que está com a gente acompanhando o Gazeta Esportiva. Boa noite, Celso Cardoso. Tudo bem, Celso? Boa noite, Michele. Boa noite, Miller. Grande noite para os professores desse Brasil. Parabéns, Celso Cardoso, porque você é professor. Obrigado. Miller, você não é professor, né, Miller? Não, foi só da bola. Só na bola, né? Muito boa noite para você. Parabéns a todos os professores que estão assistindo o Gazeta Esportiva nesta noite de terça-feira. O programa de hoje está muito bacana. Tem estreia de quadro novo, mas antes de você conferir as nossas atrações do dia, preste atenção nessas dicas. Turminha, o Corinthians, por gentileza, sem conversas paralelas aqui na nossa Gazeta Esportiva. Não fala nada. Turminha, o Corinthians é o atual campeão paulista e Celso é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, já andam pipocando, tá pipocando na internet. Ontem mesmo, eu mesma recebi no meu Instagram um monte de mensagem. Listas de prováveis substitutos para o técnico corintiano, caso ele seja demitido nos próximos dias. Diante disso, eles fizeram assim, hashtag fora Carille e queriam o Thiago Nunes. No meu Instagram, escreveram. Diante disso, a gente quer saber de você que nos acompanha. Essa pressão em cima do Fábio Carille, técnico do Corinthians, é exagerada? Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com, dê o seu voto, participe pela hashtag Gazeta Esportiva e também pelo WhatsApp 99479-1633, mandando aqui pra gente, grave com o celular deitado a sua participação, né? Porque fica melhor pra gente visualizar na tela. E aí, Celso, é Ju? Você vai falar que não é Ju? É óbvio que não, é tudo oba-oba. O cara, em menos de 3 anos de Corinthians, ele ganhou 4 títulos. 4 títulos. Ele ganhou sozinho no Corinthians mais que o São Paulo numa década, com todo respeito, amigo, mais que o São Paulo numa década toda. Numa década toda, ele ganhou... São Paulo de 95 até 2005, foram 10 anos sem ganhar nada. E aí de 2009 para cá, o último título foi em 2008, ganhou uma Copa Sul-Americana em 2012, aquele jogo lá que não terminou, e só. Tudo e aí bem, o Carille, então quanto tempo não, é porque na verdade é muito oba-oba, principalmente torcedor, internet, é um auê que não dá para você levar a sério. É assim, jogava futebol de resultado, o jogo é fechadinho, mas ganha. Ponto. Joga feio, mas ganha. Joga feio, mas ganha. Aí não venceu, já começa um monte de crítica. Joga bonito, mas não ganha. Ou seja, é tudo resultado. E vai tudo na mesma onda, no oba-oba. Deixa o Carille trabalhar. Significa que o trabalho dele está sensacional? Não. Ele é um técnico também em evolução. Não só na questão técnica, tática, mas também na questão de gestão. Ele andou se perdendo. A coletiva que ele deu no final de semana, eu acho que ele foi sincero, mas ele acabou transferindo para os jogadores uma responsabilidade que na verdade também é dele. E não é legal isso, ninguém melhor do que o Miller para falar sobre isso, eu até já levanto a bola para você, que queima o técnico com os jogadores. Se queima o técnico com o jogador, a coisa tende a desandar. Tá queimado? Começou uma queimaçãozinha. Então, mas se o Corinthians vencer 2 partidas seguidas, já faz uma churrascada lá. Mas você percebe, Michele, desde quando ele voltou lá de fora, o Carille, ele já botou um treinador diferente nas suas entrevistas coletivas. Você pode ver que ele está um pouco mais azedo. E o Carille é uma pessoa muito legal, gente boa e um treinador competente por conta dos resultados que vieram em 3 anos de Corinthians depois dessa volta. Então, acho que tem uma outra coisa também, Michele, que eu vejo é o seguinte, é que como o Corinthians é um clube muito grande, né, qualquer vírgula, a imprensa faz uma frase. Claro. Então, o que acontece? Tomou uma dimensão muito grande a entrevista dele, então eu acho que a imprensa, todo mundo gosta de novidade. E esta entrevista dele foi uma novidade. E essa novidade as pessoas estão pegando pelo lado ruim. Não só essa entrevista, mas aquela última entrevista que ele deu também, falando dos meninos, também deu uma queimada. Agora ele deu outra entrevista. Será que sinceridade demais atrapalha também? Acho que não. Não tem que ser a gente? Não, mas muitas vezes ele fala. Muitas vezes ele fala, nós não estamos jogando bem, nós isso, nós aquilo. Mas de uma maneira mais acobertada, né? Aquela verdade... Lembra que eu falei para você que o futebol, às vezes, não aceita a verdade? Assim, publicamente. Ele deveria falar isso e deve falar no vestiário. Entre 4 paredes. E fica lá. Agora, quando ele expõe muito assim...
de uma certa forma, Você o mesmo grupo não falou, aceita. Celso, você Sim, mesmo não, eu falou concordo isso. com isso. Eu acho que muitas coisas você trata internamente. Ele acabou expondo Sim. a diretoria em relação a nomes que pediu, que não foi buscar, tal. São coisas que são desnecessárias. É. Né? Você pode manter ali, mas enfim, ele também é um técnico de evolução. Eu falei no mês e repito aqui, o Carille, ele não passou ainda por um período de pressão. Tudo deu muito certo para ele muito rápido. E agora, quando veio a pressão, vieram as críticas, vieram os questionamentos, ele está tendo dificuldade. Mas não creio também, Michele, que isso seja motivo para a diretoria Claro demitir que o não. Carilli. Quarto colocado no Campeonato Exatamente. Brasileiro. Com todas essas misérias, ele é quarto colocado. Então, calma, gente. Vocês Muita calma me nessa hora. mudaram a minha cabeça. Mas tá faltando repertório para ele. Tá, Ele mas precisa, normal. então, fazer alguma coisa para melhorar esse futebol. Agora, do agora não Corinthians. podemos... Porque, não sei, porque eu agora, não sou por treinador. mais que eu goste do Carilli, sempre falei isso aqui, Ah. não podemos isentá-lo de culpa. O Mas time claro não está que jogando não. bem por culpa dele. Ele é o treinador. Por algumas Tá, e o limitações, jogador principalmente que- do ponto de vista ofensivo. E tem jogador lá que tá meio acomodado. O Cássio disse que não, mas tem jogador Eu lá. acho E aí, que- o que o técnico faz? Ah, Dá não, um mas, choque? não, mas aí não é o caso do Cássio. Porque o Cássio Não, o Cássio não. O Cássio disse que não Lembra tem. que ele falou na Isso não entrevista? Ele disse assim, o meu problema é lá na frente, não atrás. Porque atrás são os mesmos que jogam sempre. tem. É a melhor defesa, Exatamente, não é? Melhor lá, do lá na Campeonato frente. Brasileiro. O que ele tem que fazer na frente? Ele tem que mudar. Ah, peraí, já E não é outra coisa. mais a melhor defesa? E não é... O nesse- São Paulo Até é a então melhor era. defesa. É. A questão também quase não a é... melhor As defesa, pessoas não tem. ganhou, tá com vontade, perdeu, tá com má vontade. Exatamente. Uma fase, todos nós passamos. Todos nós passamos. Tem fase que a coisa não vai, não anda. Ai, não- Celso, Eu posso não te me falar? lembro da melhor de uma fase do Milha no Ah, a futebol. Michelle não concorda, tá Eu vendo? não concordo, sabe por quê? Porque assim, você sabe o tanto de problema que você teve ano passado, eu Sim, também, sim. o Miller também, e a gente tem que vir aqui e trabalhar Não, e é fazer óbvio, mas acontecer. pode acontecer de Agora, vir o um jogador programa, é um também. ano, de repente Os tropeçou caras 3 ficam lá na vezes, fase deu 4 meses, deu um 5 branco. meses. Não, mas aí que tá. Mas é o diferente. treinador de um time grande, que é totalmente diferente, ele não pode administrar problema, tem que resolvê-lo. Boa, não pode administrar o problema, tem que resolver. A gente faz isso aqui. Do Neymar mimado. Falando em categorias de base, o Vasco divulgou um vídeo no canal oficial do clube, onde o atacante Thales se emociona no vestiário depois da vitória diante do Fortaleza. O jogador está fora das próximas rodadas do Brasileirão, porque vai defender a seleção brasileira sub-17. Estou com vocês aqui, mano, mas é por pouco tempo. Eu quero agradecer muito vocês que me levaram lá, viu? E eu agradeço muito esse grupo, desde quando eu subi, vocês me ajudaram, sempre apontando meus defeitos, meus erros, e sempre me apoiando para cada vez ajudar mais vocês, viu? Eu estou agradecendo vocês aí, estou aqui bem fora, mas eu vou voltar para ajudar vocês. Pessoal, Uau, hein? Nossa, que difícil, bonito, tô difícil emocionada. se despedir, né? você vê que... Ficou sentido. Você vê que é uma declaração bem do coração mesmo, né? Nossa. Quer dizer, ele vai desfalcar o Vasco já não tem Quantas rodadas montanha você tantas sabe? opções boas. O Miller quer saber que Exatamente. Ele vai... 8? 8 Ah, rodadas? acabou o campeonato. Acabou o campeonato pro Vasco, porque o Vasco é um time mediano, tecnicamente falando. sim, sim. Tá muito abaixo. E o Thales é o quê? É o melhor jogador do time, né, Celso? Claro. Hoje, ele é o melhor jogador do time. Perdeu um jogador por 8 rodadas, é isso que eu não aceito que a CBF faz com os clubes brasileiros. Hein, Celso? É, o principal, a estrela do time. E tem muito dedo, acho, do Luxemburgo nesse Sem dúvida nenhuma, desenvolvimento porque do Thales. Sim, porque sem ele dúvida. fez um esquema pro Thales. O esquema do Luxemburgo é pró-ataque. Privilegia ele. Exatamente, ele não precisa voltar para marcar. O Luxemburgo é daqueles treinadores antigos ainda, né? Que o atacante não volta até o final com o lateral. Ele volta até o meio-campo e depois de lá ele ocupa o espaço do lateral. Legal. Galera, hoje nós temos a estreia de um novo quadro aqui no Gazeta Esportiva. Mesmo sem apoio e políticas consistentes de incentivo, o Brasil produziu ao longo da história alguns dos maiores nomes do cenário esportivo mundial. Éder Joffre no boxe, Hortência no basquete, Falcão no futsal, são alguns exemplos disso daí. Então vamos agora reverenciar as nossas lendas vivas do esporte. E para começar, o nosso primeiro personagem é o maior piloto brasileiro em atividade. Eu sou o Rubens Barrichello, tenho 47 anos, sou piloto de corrida, dá para ouvir o barulho e eu sou uma lenda viva.
primeiros anos da minha vida, eu sempre morei em Interlagos. Então, eu pegava minha bicicleta e vinha pro autódromo. Aquele cheiro para mim era tudo, cara. Era quase que uma droga, né? Nossa, aquilo era tudo. E o cheiro do carro, você consegue distinguir o que é cheiro de freio, o que é cheiro de pneu, o que é o cheiro do motor, né? Do escapamento. Então, com certeza, tem tudo a ver. Sempre foi um hobby tratado com muito carinho, para que aquilo não fosse uma decepção, alguma coisa. Nós nunca tínhamos o lado financeiro, o aporte para chegar e poder sonhar com qualquer coisa. Eu cheguei pela qualidade de amizade do meu pai, de conduzir a situação e falar, pô, a gente não vai correr porque a gente não tem dinheiro. Não, peraí, o amigo vai doar o motor, o outro vai tentar dar o pneu. O objetivo só ficou claro a partir do momento em que a Arisco realmente entrou em questão. E aí, como a gente, graças a Deus, foi ganhando, foi abrindo porta. Eu não tenho uma decepção clara. As pessoas podem dizer que a decepção tenha sido Áustria, deixar o Schumacher passar, aquela coisa toda, mas aquilo abriu a mente de outras pessoas. Então, se todos os meus exemplos serviram para algum ganho que não fosse meu, mas de alguém, porque também é meu, a evolução existiu. Então, eu não tenho uma decepção no automobilismo que me diga nossa, que coisa horrível, eu não faria de novo, ou isso ou aquilo. A pessoa que brinca, ela não tem conhecimento da minha história. Se ela começar a ler um pouco da minha história, ela não teria coragem de fazer isso. O brasileiro é um ser humano emotivo, é um ser humano que precisa um pouco dessa qualidade de ter o humor por perto, e isso é muito vantajoso. Mas pode ter certeza que o cara que brinca não sabe brincar também. Eu vou te falar, um dos momentos mais marcantes da minha carreira foi o ano passado, logo após o meu AVC, a luta para eu estar nesse carro de novo. Então aí para mim me enche de emoção, porque a hora que eu sentei foi nessa pista aqui e eu saí para agradecer, porque realmente as pessoas, né, quando sofrem uma doença, uma coisa assim, você tem um medo de que alguma coisa tenha mudado. E nada mudou. Se fez alguma coisa, me fez um pouco mais rápido. E isso foi a gratidão total. Eu tive uma má formação na veia da cabeça e ela estourou. Ela cuspiu, só que ela se reformulou através do próprio sangue. Eu sou um caso de milagre, praticamente. Eu tenho medo da solidão. A solidão é uma coisa que me assusta, é um estudo que eu faço, não gosto, nunca, gosto do contato com as pessoas. Por isso que você vê, cada hora mais a gente... eu me sinto tão bem na visitação, o público chega, você vê o abraço e tal. Eu gosto desse contato das pessoas. Eu sinto que eu tenho 2 dons, e um deles é pilotar e meu outro é ser pai. Então, se eu puder ser um pouco do que meu pai foi para mim, para os meninos, eu vou estar fazendo bem feito. Eu preciso correr até quando eu me sentir a palavra certa é esse tesão que eu sinto por sentar no carro, agradecer e continuar mandando a velocidade. O dia que isso começar a cair, eu vou ter que ser honesto para mim e me retirar. Aí o Rubinho tem uma história no automobilismo, é que muitos esperavam que ele seria o novo Ayrton Senna, né? Achavam que ele pudesse de repente ocupar o espaço que foi do Senna, e ele era o Rubinho Barrichello, né? Teve as suas histórias, as suas vitórias,
não conseguiu ser campeão do mundo. E muitas vezes as pessoas extravasam, especialmente nas redes, Milha, sabe, toda a sua ira, a sua raiva. Eu tenho uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu uso para a vida, que eu acho sensacional. A brincadeira ela só é válida quando os dois se divertem. Então esses memes, essas provocações se tornaram muito populares, mas na maioria das vezes quem faz essas brincadeiras são muito frustradas também, porque são pessoas frustradas, que não têm a menor ideia da dificuldade do dia a dia de cada um. E o próprio Rubinho, né, ele fala, as pessoas que fazem isso não conhecem a história dele. Claro. Porque os apaixonados por Fórmula 1 sabem que o Rubinho, ele detém o recorde histórico com mais números de corridas participações em Fórmula 1. São Fórmula 1. 323 GPs que ele correu. Então, assim, ele é o piloto que mais correu corridas e isso não é obra do acaso, não é porque ele é amigo das pessoas, que tem lá a sua competência, seja na preparação do carro. Ganhar ou não ganhar faz parte. E acho que foi o Fernando Alonso que falou que o Rubinho, ele não conhece ninguém que conheça tanto de motor e dessa parte técnica do carro como o Rubinho. Que ele acertava o carro como ninguém, sabe? Então, eu não sei se foi o Alonso, foi o muita gente, Michele, dizia, ou algumas pessoas diziam, né? Não concordava quando ele deixava o Schumacher ultrapassar, tá? E eu falei pra você que no futebol é a mesma coisa. Quando o Careca era artilheiro do São Paulo, saiu um pênalti, o Peter era o batedor oficial. Ele deixava pro Careca bater, pra ele avançar mais na artilharia. Coisa normal, trabalho em equipe. Trabalho em equipe. Igual que o Neymar fez com o Cavani. Não, tô brincando. Ele pulou essa aula. Galera, atenção, hein? Estão abertas até o próximo... Desculpa, que está acostumado a carregar as pessoas nas costas. Gente, estão abertas até o próximo dia 22 de outubro as inscrições para o vestibular 2020 da Faculdade Casper Libero, a mais tradicional e antiga escola de jornalismo do Brasil. Olha só, são 4 opções de cursos. Além de jornalismo, temos publicidade e propaganda, relações públicas e rádio, TV e internet. Então, entre no site casperlibero.edu.br, faça a sua inscrição. O vestibular vai ser realizado no dia 27 de outubro. Comunicação é o futuro, comunicação é na Casper. Vem trabalhar com a gente aqui no Esporte, é só você fazer Casper Libero. A gente está dando um workshop de jornalismo esportivo aqui na Faculdade Casper Libero, eu, o Celso, Fernando Gavini, Jonas Campos, enfim, Jonas Campos foi o tema lá do workshop. Mas a gente está junto, temos 3 alunos aqui hoje assistindo Gazeta Esportiva, conhecendo todos os bastidores. É isso aí. Vem para Casper você também. Você está vendo aí as imagens da faculdade, da nossa redação. É maravilhoso. Casper Libero. Eu fiz, eu aprovo, eu recomendo. Aliás, parabéns para todos os professores da Casper Libero, essa excelente escola. E parabéns para todos os professores que eu tive na minha vida. Cada um deles, eu lembro o nome de todos, marcou minha vida de um jeito que eu não consigo explicar. Vamos de giro de notícias. Vem com a gente. Vamos só ver o que o chileno colocou hoje no giro de notícias, que eu não tive tempo de ler. Sem cornetar. Começamos, porque começa assim, começamos do outro lado do Atlântico. O que virá? O presidente da Federação Búlgara, Borislav Mihailov, pediu demissão após o vexame com os cânticos racistas dos torcedores da Bulgária no jogo realizado ontem contra a Inglaterra. A partida válida pelas eliminatórias para a Eurocopa de 2020 foi paralisada 2 vezes e o anúncio que o duelo poderia ser suspenso por conta desses atos absurdos, inclusive com saudações nazistas, gente, foi recebido com vaias. Sabe o que tinha que fazer? Mandar todo mundo embora para casa, desclassifica o time. E ele fez bem. A Inglaterra, eu sou muito sensível a esse tema, Milha. Eu até acho que já comentei com você aqui, acho que já devo ter falado no ar também. Até escrevi uma monografia sobre racismo no futebol. É um assunto que me toca. Os ingleses ameaçaram deixar o campo em protesto. Ainda bem que não fizeram. Paralisou a partida. Porque tem que enfrentar esses caras, tem que mostrar que isso é um absurdo, não pode acontecer. Aliás, o técnico da Bulgária, o presidente, pediu demissão. Por que ele pediu demissão? Por vergonha, por tudo. E o próprio treinador da seleção bulgária também deveria fazer o mesmo. Porque na hora de se mostrar contra esse tipo de comportamento, passou panos Tem que partir, acho que dos atletas também do outro time irem lá, abraçar, fazer tipo uma roda assim, sei lá, não sei o que fazer. Discriminação racial, seja lá de que nível for, não cabe mais nessa época. Isso foi na Bulgária. Sim.
Sim, mas acontece todos os dias. Tinha que prender Acontece todo aqui na mundo. Avenida porque, Paulista, acontece em qualquer porque, lugar. infelizmente, na Bulgária, tem aquele separatista, como tem o de Bilbao, lá na Espanha. Então, eles são muito radicais mesmo. Então, essa turminha aí, desses sem noção, que fizeram esse ato racista. Inclusive, o treinador da Inglaterra, ele queria tirar o time de campo. Ah, tinha que tirar mesmo. Bom, racista é nazista, aí é demais, né, gente? Para com isso, gente. O que é isso? Vamos evoluir. É por isso que o ser humano tá... Sabe, a gente é muito ainda pouco evoluído. Muito pouco evoluído. Olha... no velho continente, os atacantes brasileiros Vinícius Júnior e Rodrigo, ambos do Real Madrid, estão entre os 20 finalistas do Golden Boy, prêmio concebido pelo jornal italiano Tutto Sport para os melhores jogadores com menos de 21 anos no futebol europeu. O guinense Ansu Fati, do Barcelona, e o português João Félix, do Atlético de Madrid, são os favoritos. Voto nos nossos. E falando em jovens atletas, o Santos acabou de anunciar a demissão de Gabriel Messias, fisiologista da equipe sub-15, após agressão a um jogador de 14 anos da categoria. O fato ocorreu na última segunda-feira e acarretou na perda de 2 dentes do garoto. O que é isso? Um boletim de ocorrência foi registrado nesta terça com o acompanhamento de um dos advogados do Peixe. Ou seja, na verdade, o despreparo do cidadão. Olha o tamanho do despreparo do cidadão. Caiu 2 dentes do menino. Mas é menor. Primeiro que você não pode bater no menor por uma questão legal. Segundo, mesmo que ele fosse maior de idade, é inadmissível uma situação dessa. Gente, eu vou falar, viu? Dirigentes do Internacional estão na Argentina atrás de Eduardo Coudet, do Racing, para assumir como técnico da equipe. Sebastián Becased, do Independente, também está entre os alvos do Colorado. O volante Ralf, do Corinthians, visitou o serralheiro Alício de Castro Gameleira, que foi atropelado pelo carro dele na noite da última sexta, depois de levá-lo para o Hospital São Luís, bancando todos os custos do atendimento hospitalar. A vítima do acidente fraturou o fêmur, o polegar, e o Ralf levou... A gente mostrou a foto já, né? E transferiu ele para um hospital particular para ele ter um atendimento um pouquinho... O Vampeta dizia melhor. isso domingo para mim, depois do programa do Mesa Redonda, ele dizia assim, o Ralf, se eu fosse ele, eu faria o que ele fez agora. Boa, a Vampeta deve ter dado uma avisadinha. Olha, uniformes de treino e da camiseta pré-jogo do Corinthians. Outra camiseta? O que é isso, gente? Para a temporada 2020, vazaram nas redes sociais. Eu não gostei. Eu também não. Já vou falar que não, tá? Essa daí tá legal. Essa tá bonita. Essa tá legal, mas aquela outra não. Todas têm como base a cor cinza. A que mais chama a atenção é a camisa que traz alusões ao grafite, com frases como Todo Poderoso Timão e Time do Povo. Mas é que assim... Não é a frase, né? É que a camisa parece um outdoor, né, Celso? Não acho muito legal. É muito espalhafatosa, não gostei. Né? É pro treino. É pro treino. Ah, tá. Não é de jogo. Não, não é. Porque o Corinthians, quando lança, sempre lançou camisas bonitas mesmo. No passado, sempre, né? O Corinthians tem o clube brasileiro que mais tem jogo de camisa diversificado. Não, Celso? Deixa eu perguntar para essas crianças que estão aqui. Vocês gostaram, os alunos da Casper, dessa camisa do Corinthians? Gostaram? Gostou? Não. E você? O Leonardo, você gostou? 2 gostaram. Gostou? 2 gostaram e um não. Não, porque se os 3 gostassem, eu ia falar, putz, nós estamos por fora. Mas pelo menos um, putz, eu falei, um pelo menos não gostou. Sabe por quê? Porque a gente fala grafite, mas tem muito pichação também com essa letra. E eu não gosto de pichação. Grafite é uma coisa, a gente respeita, que é um trabalho, é uma arte e tal. Mas pichação é outra coisa. A pichação é o que estava lá na casa do seu Alício, que foi atropelado pelo Ralf. Não, é o que teve o portão derrubado pelo Ralf. Pelo carro do Ralf. A lona que puseram lá já está pichada. Sim. Né? Então, pichação eu não acho legal. Abertas as inscrições para a 26ª edição da São Silvestrinha, destinada aos atletas mirins com idades entre 4 e 17 anos. Como é que é, Celso? A São Silvestrinha será realizada no dia 22 de dezembro, a partir das 8h30 da manhã, no Memorial da América Latina. Pensou? Para se inscrever, entre no site sãosilvestrinha.com.br. Mas a São Silvestrinha eu conseguiria correr, porque acho que são 800 metros, não é? Você não consegue. Não dá. Então corre, vagas limitadas, acho que são 800 metros. sãosilvestrinha.com.br. Se inscreva lá, leva a criançada, vamos ensinar o esporte. Vamos tirar essa filharada da frente das telas, né? Ó, é só aqui, ó. Eles ficam só aqui, ó.
Vamos correr, tá bom? Entrar no G4 é o principal objetivo do São Paulo nessa rodada. Falta pouco, né, Miller? Sim. Falta pouco. Tudo bem que para isso acontecer será preciso contar com o tropeço do Corinthians, o que não é muito difícil. A equipe vem embalada e com novidades para o jogo de amanhã. Michele, o São Paulo volta a campo amanhã pelo Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, mas ainda há uma briga em paralelo com o Corinthians, ou seja, o clássico do final de semana ainda não terminou. Por quê? Corinthians e São Paulo tem 43 pontos. O Corinthians está no G4 com 43 pontos, tem um saldo melhor do que o do São Paulo. Então, a rodada do meio de semana pode promover uma troca, com o São Paulo indo para a 4ª colocação e o Corinthians caindo para a 5ª colocação. Para que isso aconteça, o São Paulo tem que ter um resultado melhor que o do Corinthians. Se o São Paulo vencer e o Corinthians empatar, o São Paulo já entra no G4. Agora, se as duas equipes vencerem, o São Paulo tem que tirar uma diferença de 2 gols de saldo. E aí o São Paulo entraria para o G4. A atividade de hoje pela manhã no CT, ela foi assim, com portões fechados. Pudemos observar apenas aqueles 15 minutos iniciais e boas notícias para o técnico Fernando Diniz. Daniel Alves retornou da seleção brasileira principal, já está aqui no CT. A viagem foi muito longa, Singapura, e por isso ele não tem confirmada a presença desde o início da partida. Mas vai ser relacionado e pode ser sim escalado pelo técnico Fernando Diniz. O Anthony Michele também deve ser reforço do técnico Fernando Diniz. Jogou ontem com a seleção olímpica no Recife, está indo hoje já direto para Belo Horizonte e vai se encontrar com a delegação na concentração. Outras duas boas notícias, Raniel e Juan Fran. O espanhol que estava com problema muscular trabalhou normalmente hoje aqui no CCT da Barra Funda e fica à disposição, deve voltar à lateral direita. E no ataque, como o Fernando Diniz tem alguns problemas, o Raniel, que já não joga há 3 partidas, inclusive ficou de fora do clássico contra o Corinthians, está recuperado e também treinando. Portanto, dos 6 jogadores que estavam no departamento médico, 4 já estão à disposição do técnico do São Paulo. Apenas Pablo e Toró continuam de fora. O São Paulo viajou agora no início da tarde para a cidade de Belo Horizonte e a partida contra o Cruzeiro está confirmada para amanhã à noite. No CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. A parada do São Paulo para assumir o G4 também não é fácil, não. Vou falar assim, pega o Cruzeiro, tá lutando para não cair, mas jogo em Minas contra o Cruzeiro é sempre muito complicado. Outra coisa, São Paulo venceu o Corinthians, buscou mais a vitória, mas não apresentou nada também que pudesse empolgar. O jogo... Não importa, venceu o Corinthians 1-0. Mas venceu com gol de pênalti. E daí? Melhor perder com gol de pênalti. Não é venceu? melhor. Quanto tempo o São Paulo não vence o Corinthians? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo assim... São Paulo não vence o Corinthians 4 Não vencia 4 jogos. Assim? A questão não é essa. Venceu, ponto, acabou. Como diria Roberto Valone, né? Os vencedores, as batatas. A questão não é essa. Mas é o jogo. A questão é como jogou. Uma coisa é resultado, outra coisa é performance. O Diniz acabou de chegar. A performance do São Paulo ainda não é aquela que você dê para falar, cravar. Vai chegar em Minas e vai vencer o Cruzeiro. Vai ter que comer grama para vencer o Cruzeiro lá. Sem dúvida nenhuma, até porque pegar uma equipe no desespero é muito pior. É claro. Que é o caso do Cruzeiro. Agora, vencer o clássico, como o Michele disse, o Celso. Dá moral. Diante da circunstância, não tinha Antônio, não tinha Daniel Alves, Sim. Não tinha o Johan Fran. Quer dizer, o Diniz foi obrigado a quê? A encher o meio-campo de meio-campo e deixar só o Pato isolado lá na frente. Por quê? Porque ele não tinha outras possibilidades. Então ele foi realmente com o que ele tinha e conseguiu essa vitória diante de um clássico. Você pode ver, Michele, nas imagens, os jogadores do São Paulo tudo contente, feliz, dançando. Por quê? Quando se vence um clássico, a semana fica mais longa. E vem cá, a Argentina ganhou uma Copa com gol de mão ou é impressão minha? Não ganhou uma Copa com... Ganhou um jogo contra a Inglaterra? Um jogo. Eliminou a Inglaterra com gol de mão. Valeu esse jogo? Valeu porque o juiz foi incompetente e não viu. Foi gol de mão, não foi? Mas eu não aprovo isso. Mas foi gol de mão. Se tivesse VAR, teria sido anulado. Assim, foi gol de mão. Na época valeu e o Maradona vira e fala, fiz mesmo. La mano de Deus. Bom... Na França foi pra Copa com um gol de mão também. Do Henry, eliminou a Irlanda porque... Cara dura. Tá aberto. Eu acho isso tudo horrível. Não é inaceitável. Pra isso que veio o VAR. E tem muita gente ainda que critica o VAR. Para acabar, para corrigir com esse tipo de injustiça. Agora, eu sou favorável à vitória, mas a vitória de maneira ética. De maneira roubada, justa.
Agora tem uma coisa. Você está dizendo que a vitória do São Paulo não foi justa? Não foi Ele ética? está Por que vocês dizendo. estão comparando isso? Mas não sei nem porque surgiu o gol de mão do Maradona na história. Que não importa, ganhou. Fala, Miller, por favor. Não, eu estou dizendo que agora o Fernando Diniz, né? Ele vai ter um problema bom, mas ele vai ter que ser decisivo. Colocar o Daniel Alves aonde? Aonde? Onde você colocaria ele? Na lateral. Eu Bom, também na lateral. Mas ele não quer, né? Não quer jogar no meio. Aí vai ter que... Vai ter um impasse. Aí vai ter um impasse, vai ter que ver como é que ele resolve essa situação. Olha, já no Cruzeiro, o volante Ederson falou sobre o momento de São Paulo com a chegada de Fernando Diniz. Ele é um técnico que assumiu agora o São Paulo. Acredito que ainda tem algumas coisas a corrigir. Não acredito que seja um time que esteja 100% encaixado, 100% entrosado. Acho que nós temos um pouco mais de tempo juntos. Por mais que o Abel tenha chegado agora, chegou em um momento difícil, mas já conseguiu trazer todo mundo para o lado dele. Então, o que nós podemos fazer é se impor dentro da nossa casa e correr, lutar e temos que conseguir os 3 pontos aqui. Não tem outra alternativa. Fábio Carille não vive um bom momento no Corinthians, mas hoje o treinador ganhou um advogado de defesa gigante, ó, mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Quem traz as informações é o Thiago Salazar. No Corinthians é assim, quando as coisas não estão muito boas, Cássio é o escolhido para falar com a imprensa. Por isso, nessa terça-feira, o goleiro, capitão e ídolo do clube deu as caras por aqui. Até com certo bom humor, talvez para quebrar um pouco do clima pesado, Cássio saiu em defesa de Fábio Carille. O Fábio é nosso líder, né? O Fábio é o nosso treinador. Eu acho que se deve respeito. Muitas vezes falaram muitas coisas sobre mim. Acho que até em 2016 isso, que eu fui bastante criticado pelo momento que eu vivi. Pode levar muitas coisas pelo lado negativo. Eu acho que nem toda crítica é negativa, sabe? Se a gente pegar o ano assim em geral, o time foi campeão paulista. A equipe acabou caindo fora para o Flamengo. A gente chegou numa semifinal de Sul-Americana e a gente está em 4º lugar no Campeonato Brasileiro. E lógico que aqui no Corinthians, quando você não está ganhando, a pressão sempre tem pressão, mas nós estamos completamente juntos, com o treinador, com a diretoria, os jogadores, nós somos todo mundo no mesmo barco e vamos até o final. Apesar do apoio ao técnico Fábio Carille, Cássio foi sincero e discordou do técnico quando questionado se o Corinthians merece uma vaga na Libertadores do ano que vem. E para argumentar, Cássio lembrou dos apuros que o Corinthians passou no Brasileirão do ano passado. Na minha opinião, sim. Não estou, até porque eu fiquei sabendo que o Fábio falou que não, mas eu não estou aqui para debater ou para confrontar ou para criar uma polêmica sobre isso, até porque eu não sou desse perfil. No passado não conseguia nem dormir, o time, acho que a gente estava com essa pontuação na 37ª rodada, cara, e era uma situação que eu acordava de madrugada, mas a gente está brigando para não cair uma situação, então, hoje a gente está numa situação de repente não está jogando um grande futebol, mas está em 4º lugar no campeonato. Apesar de Cássio tentar amenizar o clima de pressão, a verdade é que os 3 próximos jogos podem sim ser decisivos para Fábio Carille. O Corinthians encara o Goiás amanhã no Serra Dourada e depois recebe Cruzeiro e Santos em Itaquera. Pedrinho, que jogou ontem pela seleção sub-23 do Brasil, já viajou direto de Recife para Goiânia e deve voltar ao time. Sornosa, que nos 2 últimos jogos também defendeu o seu país, volta a ficar à disposição. Quem nem viaja com o grupo, daqui a pouquinho, às 8h30 da noite, é Júnior Urso e Everaldo. Os desfalques aí por causa de lesões seguem entregues ao Departamento Médico do Corinthians. Essas são as informações aqui direto do CT Joaquim Grava. Tá certo, Michele? Volto com você. Valeu, Salazar. O Salazar, né? Mandando bem. Bom, vamos lá. Fez o seu curso. Primeiro lugar, muita calma nessa hora. É verdade que a diretoria do Corinthians, parte dos dirigentes, não devem ter ficado muito satisfeitos com o que disse o Carille. Parte dos jogadores também não deve ter ficado satisfeita com o que ouviu do Carille. Mas o Corinthians está em 4º lugar. Está em 4º lugar. Está brigando por vaga na Libertadores da América. É um time competitivo. Pode não estar jogando bonito, mas aí eu pergunto, dos 20 times que estão na Série A, quem está jogando bonito? Só o Flamengo. Flamengo. E o Grêmio. O Grêmio
O Santos alterna bons e maus momentos. E o Atlético Paranaense, que nem tá lá. Só. Pelo amor de Deus. Então, exatamente. As pessoas mudam, são muito volúveis e mudam de referência muito rapidamente de acordo com o andar da carruagem. Agora, jogar bonito é prioritário. Agora, você pode ver que a caminhada nessas 3 próximas rodadas, Michele, do São Paulo e do Corinthians são iguais. O Corinthians joga fora contra o Goiás, sim, difíceis sempre. Ele joga fora contra o Goiás em Goiânia e joga 2 jogos em casa, assim como o São Paulo. Quer dizer, aí vai da competência de cada time. Eu não concordo com você, porque quando você fala, não estão pedindo para o Corinthians jogar bonito, estão pedindo para o Corinthians jogar bem. Sim. Lá contra aquele time que foi desclassificado da Sul-Americana, jogou bem e perdeu. Jogar bem e bonito, para mim, são sinônimos. Jogou bem, foi lá no Equador, empatou 2-2, jogou muito bem, merecia até vencer. Foi o jogo, ele jogou ali, ó, aquele futebol. O que não jogou aqui, jogou lá. Isso, aí aqui foi aquele futebol pífio, depois lá fez um futebol maravilhoso. É só jogar direitinho. Só jogar lindo, maravilhoso. Só jogar direito. Bom, no Santos, Jorge Sampaoli respira aliviado com a volta dos jogadores que estavam com as seleções durante a data FIFA. Isso significa que a equipe terá mudanças para a partida contra o Ceará na quinta-feira. Fala pessoal ligado no Gazeta Esportiva. O Santos voltou a treinar na manhã desta terça-feira aqui no CT Repelé. Ainda assim, a presença dos selecionados, Delis Gonzalez, do Paraguai, Felipe Jonathan, da Seleção Olímpica, e Soteldo, da Venezuela, vão treinar apenas na manhã de quarta, véspera de Santos e Ceará, às 7h15 de quinta-feira, na Vila Belmiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Jorge Sampaoli contará com o retorno de Sanches, que esteve suspenso contra o Internacional em Porto Alegre, mas Marinho recebeu o 3º cartão amarelo e é o desfalque da vez. O Santos é o 3º colocado do Campeonato Brasileiro, a 2 pontos do Palmeiras e a 10 do Flamengo. Precisa vencer o Ceará para ainda sonhar com o título do Campeonato Brasileiro. Essas foram as notícias do Santos aqui do CT Repelé. Lucas Mussetti para o Gazeta Esportiva. Valeu, Mussetti! E olha, o Santos, pelo menos por enquanto, está deixando de lado, Miller, a ideia de construir um novo estádio na cidade. O presidente José Carlos Pérez esteve ontem na prefeitura da cidade para apresentar um pré-projeto de reforma do estádio Urbano Caldeira, a popular Vila Belmiro. Assinado pelo arquiteto Arthur Katborian, o plano de retrofit prevê a ampliação da capacidade de público para cerca de 20 mil pessoas e a retirada dos pontos cegos. Para isso seriam necessárias mudanças da calçada no entorno, deslocamento dos alojamentos para os CTs, realocação dos vestiários e do próprio campo. Também está prevista a construção de um restaurante. Ai, que delícia! O mandatário santista procura empresas interessadas em dar nome a esses setores diferentes do local, né? Há 10 setores, na verdade. Há 10 setores diferentes do local e garante não colocar nem R$1 sequer do clube nas obras. Então, quer dizer, não vai pagar nada, ele quer fazer tudo com o apoio, né? A proposta ainda precisa ser aprovada pelos conselhos do clube, pelos conselheiros do clube, antes de seguir adiante. O que vocês acham disso? Eu acho uma maravilha. O Santos, pela grandeza do clube, merece e vai encontrar um parceiro, né? Que vai reconstruir, reformular a Vila Antiga, a popular Vila Belmiro. Inclusive, popularmente dá um tapa. Isso, mas para melhor, né? Sim. Até os vestiários serão outros. São mais ampliados, mais sofisticados, quer dizer, merece. Vai ser um estádio, será um estádio, Celso, Michele, com esse padrão FIFA. Padrão FIFA. Apesar da pequena capacidade, mas a média de público em Santos realmente é baixa. Então, geralmente é nessa faixa aí. Agora, para grandes jogos, aí o Santos vai ter que continuar mandando esses jogos no Pacaembu. Se houver acordo com o novo parceiro, vai saber. Legal. E está chegando o dia da maior premiação do futebol brasileiro, o Troféu Mesa Redonda, que premia os melhores do ano, os grandes destaques do ano. As votações já estão abertas, troféumesaredonda.com.br. É o Oscar do futebol e a Luxcolor está com a gente no Troféu Mesa Redonda deste ano. Luxcolor, a tinta da pintura inteligente. Aliás, eu falei para vocês, né? A Luxcolor, olha que bonitinha a latinha aqui da Luxcolor. Eles pintaram o meu camarim e da Regiane Tapias, que é a apresentadora do programa da manhã, Revista da Cidade. Você viu que bonito que ficou? Bonito, uma cor vinda. Celso entrou lá e falou assim, deixa eu ver a parede. Ficou encantado com o laranja. E ele pintou a casa dele de azul, uma parede, não é? Parede. E eu também, pintei o quarto do meu filho com azul. Luxcolor sempre.
Lux Color sempre fica um perfume gostoso. A gente está fazendo reunião lá no camarim por causa do perfume da Lux Color. Olha, de olho nas semifinais da Libertadores semana que vem contra o Grêmio, o Flamengo encara amanhã o Fortaleza pelo Brasileirão. Vai ser um jogo muito difícil, estádio cheio, com muitos torcedores do Fortaleza, muitos do Flamengo também. E a gente está focado para esse jogo. O time está muito focado. O jogo mais importante agora para a gente é o jogo contra o Fortaleza, depois tem o Fluminense. Depois do jogo do Fluminense a gente começa a pensar no Grêmio. Então acho que a gente continua aqui trabalhando com os pés no chão. E o jogo mais importante para a gente é o de amanhã contra o Fortaleza. Todos os jogadores que foram para as seleções são importantes para todos os times. Seja no Grêmio, no Flamengo, no Atlético, onde for, todos os times, porque são jogadores importantes. E agora com a volta do Caio e do Gabi, a gente também ganha uma força muito forte, porque são jogadores importantes para a gente. Até ontem, mais de 18 mil ingressos já tinham sido vendidos para o duelo desta quarta entre Palmeiras e Chapecoense no Allianz Parque. Amanhã a gente vai estar lá ao vivo e o Alexandre Silvestre mostra como que está toda essa preparação do Verdão para esse jogo. Fala aí, pessoal, o Palmeiras continua a caça do líder Flamengo, são 8 pontos que separam o Verdão, segundo colocado, do Flamengo, do Mengo, o primeiro na tabela do Brasileirão 2019. Só que o jogo de amanhã no Allianz Parque é contra o Lanterninha, a Chapecoense. Mano Menezes poderá contar com os retornos do goleiro o Everton, que já está reintegrado ao grupo depois de defender a seleção brasileira, assim como o zagueiro Gustavo Gomes, que esteve a serviço da Paraguaia nessas datas FIFA. Se os caras vão começar jogando é uma outra conversa, vai depender de fuso horário, estado físico, mas eles estão à disposição, trabalharam hoje normalmente aqui no gramado da academia. Trabalho tático que foi fechado para a imprensa, antes tivemos a entrevista do Henrique Dourado, falando ainda a respeito desse time do Palmeiras, com esses retornos importantes. O Thiago Santos cumpre a automática, ele que fez o golaço da vitória sobre o Botafogo no jogo passado, fica de fora. Felipe Melo retorna de suspensão, assim como o William Bigode. Quem está vetado por um bom tempo pelo departamento médico é o centroavante Luiz Adriano, lesão muscular, sem previsão de retorno. O Daverson, pelo menos foi assim que sinalizou o Mano Menezes nas últimas horas, deve ocupar esse espaço no comando de ataque do Palmeiras. Brigam por fora, correm por fora o Borja e também Henrique Dourado, que finalmente voltou a jogar bola, entrou alguns minutinhos contra o Botafogo. No começo do ano ele estava no Flamengo, foi para a China, na China quebrou a perna logo de cara, muitos meses em recuperação e agora aos pouquinhos ele vai retomando o ritmo e está feliz da vida em todos os sentidos. Eu acho que é muito bacana, a gente acaba sentindo falta, acho que de tudo, até das cobranças por parte da imprensa. Eu acho que até os elogios também, né? Os elogios, a cobrança, fica faltando alguma coisa. Então por isso que tem que estar sempre pensando positivo, né? Então eu fiquei muito contente de estar podendo voltar. Ô, Milha, eu estava vendo aqui o Palmeiras no ano passado, Palmeiras atual campeão brasileiro. 25ª rodada tinha 47 pontos. Ou seja, campanha inferior à campanha que está fazendo esse ano. Quer dizer, ou seja, a campanha desse ano é melhor que 2018 e 2016, quando o Palmeiras também foi campeão. É que o Flamengo é uma coisa fora da Sabe, então tem pontos que você precisa considerar. Se a campanha é boa, é que o Flamengo está totalmente fora da curva. Não, mas o negócio Como foi o Corinthians em 2017, por exemplo. O jogo de amanhã contra a Chapecoense. Obrigação 100% de vencer. Tem que ganhar. Claro. E depois lá na frente, o chamado do confronto. Tem que vencer. O Flamengo aqui em casa, né, no Allianz Parque. Claro. É o jogo aqui. Então, quer dizer, tá 10 pontos? 10 pontos? Não, 8 pontos. 8 pontos. 8 pontos. É muito ponto. Para você tirar pelo que o Flamengo está jogando. É muito ponto. E outra, depois reclama que não joga no Allianz. Vai jogar no Allianz contra a Chape. Tem que ganhar. Sim. Né? Essa desculpa ele não vai ter. Olha, Flamengo e Palmeiras, líderes do Campeonato Brasileiro, não por acaso, também estão na liderança entre os clubes que mais investiram em contratações para essa temporada. Dá uma olhadinha aí, ó. O Verdão investiu este ano 140 milhões e 400 mil reais na contratação de 10 reforços. Felipe Pires, Arthur Cabral, Marcos Rocha, Angulo, Matheus Fernandes, Zé Rafael, Mike, Carlos Eduardo, Gustavo Gomes e Vitor Hugo, certo? Tudo isso. Deu 140,4 milhões. Agora,
Agora, o Flamengo, o rubro-negro, gastou mais. 180 milhões e 900 mil reais em 6 atletas. João Lucas, Pablo Mari, Rodrigo Caio, Bruno Henrique, Gerson e Arrascaeta. Agora, a questão que fica aqui para vocês. É uma questão bem simples aí. Ah. A maioria das contratações do Palmeiras, nem no arquibancada assiste o jogo. Pois é isso. Olha como o Miller está entrosado. A questão, quantos desses jogadores são titulares no Palmeiras e quantos são titulares no Flamengo? No Flamengo, Miller? é 90%, né, Celso? Pode ver ali, é bem simples. O Arrascaeta só não está jogando porque machucou agora. Agora, a maioria é titular, olha lá, o Magno, o zagueiro, o espanhol, pode pôr na tela Rodrigo aqui, ó. Caio, olha lá. É bem simples para fazer essa conta aí, ó. Não, Celso? João Lucas é titular? Não. Pablo mas ó, o Pablo é. O espanhol, Rodrigo Caio, Bruno Henrique, Gerson e Arrascaeta. Todos titulares do Flamengo. Aí dá para entender um pouco as críticas que estão sendo feitas ao diretor de futebol palmeirense, Alexandre Matos, certo? Porque olha lá, vamos olhar. Zé Rafael é titular? Joga uma vez por ano. Mike? Faz tempo que não joga. Carlos Eduardo? Não. Gustavo Gomes? Sim. Vitor Hugo? Sim. Próximo. Felipe Pires? Não. Nem na arquibancada. Arthur Cabral? Também não. Marcos Rocha? Joga. Sim, joga. Angulo? Gente, mas Angola? Ah, não, quem é o Angulo? Eu nem sei quem é. Eu nunca falei dele. E será que tá em outro time? Não, é o... Matheus Fernandes ali, ó. E o Matheus Fernandes? Nem o torcedor palmeirense conhece desse jogador aí. Não, e quanto custou? Só põe lá quanto custou pra eu ver. O Matheus Fernandes custou 13 milhões. Olha que coisa. E o Angulo custou quase 12 milhões de reais. Para não ser titular? Para estar onde? Em casa? Mas no caso do Angulo é um jogador para frente, para o futuro mesmo. Eu sei. Bom, enfim. Eu acho que tá errado. Vídeo de WhatsApp, por favor. Boa noite, Michele, integrantes da Gazeta Esportiva. Nós achamos que a cobrança em cima do Carille tá muita. Ele merece ter mais uma oportunidade com jogadores de alto nível. Grande abraço de Alfeu. E Pietro, tchau. Marcilac, tchau. Oi, pessoal, feliz Dia dos Professores a todos, em especial ao meu amigo Celso Cardoso, que está aí na bancada. E Carille, fique no Corinthians, mantenha o Carille, seja diferente sempre. Boa noite, Michele, boa noite, Celso, boa noite, Miller. Aqui é o Ronaldo da Penha, Zona Leste. Na minha opinião, tem que cobrar mesmo o Carille. Na minha opinião, ele tá mexendo errado no Corinthians. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Que bacana, Paulinho, grande abraço. Corintiano, professor de canto, canta muito. É ele que te ensinou a cantar? Também, foi um dos meus mestres. Perguntamos se a pressão em cima do técnico do Corinthians, Fábio Carille, é exagerada. A maioria respondeu que sim, 68% dos votos. Galera, a gente fica por aqui, encerramos o Gazeta Esportiva.